Querido amigo, querida amiga, a paz de Cristo está entre nós. Neste momento que nos reunimos, que bem disse ele, aonde um ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali também estarei. Vamos vibrando intensamente em nossos corações, em nossas mentes. Vamos aquietando o nosso corpo físico e vibramos intensamente para o nosso lar. Pedimos a presença do nosso anjo de guarda para que ele esteja conosco nesse momento importante de nossas vidas e que os mensageiros de Jesus também possam estar conosco, que nossas orações possam ser levadas para todos aqueles que mais necessitarem, que nossas orações possam ser levadas às pessoas que agora estamos pensando nelas, para que essas orações cheguem até elas com muito carinho, com muito amor e que possa sarar feridas, seja feridas do coração, seja feridas do corpo físico, que possa acalentá-las, dar ânimo, incentivo para seguir em frente, que possa aumentar a fé, a perseverança, e tudo isto para que esteja junto conosco neste momento que estamos com Jesus, o nosso Mestre. Vamos vibrando intensamente para todos aqueles que estão em sofrimento, seja nas prisões, nos hospitais, em qualquer lugar que nossas orações possam chegar. Que essas nossas orações possam curar as pessoas que estão com ódio, as pessoas que trazem maledicência, as pessoas que ainda estão no erro, que um dia, com certeza, chegará o tempo que ela estará com Jesus em seu seio. Elevemos nosso pensamento a Maria, Mãe de Jesus, pedindo ela que cubra sobre nós com seu manto sagrado, com sua ternura, com seu amor, com seu carinho. E com Maria nós vamos até o Mestre Jesus. Nossa gratidão a Jesus pelo seu Evangelho de luz, que nos tira das trevas e nos traz para a luz eterna e feliz. Jesus que nos ensinou a como orar ao Pai, nosso Criador. Vamos mentalizando Jesus numa cúpula dourada, refletindo a sua luz, junto com Maria, sua mãe, e vamos juntos orando ao nosso Pai e Criador. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, e venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, ó Pai, assim na terra como no céu.
E o pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. E perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em erros e tentações, livrando-nos de todo o mal, que assim seja. Assim, envolvidos por este amor do Cristo, de Nossa Senhora e de nosso Pai, pedimos a permissão de Jesus, de Maria e de Deus, nosso Pai, de nossos benfeitores espirituais, do nosso mentor, para que possamos dar o início desse nosso encontro semanal, oração no lar. Seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa oração no lar. Agora, com a lição O Ministro Sábio, do livro Jesus no Lar. Mateus discorria solene sobre a missão dos que dirigem a massa popular, especificando deveres dos administradores e dificuldades dos servos. A conversação avançava pela noite adentro, quando Jesus, notando que os aprendizes lhe esperavam a palavra amiga, narrou sorridente: um reino existia em cuja intimidade apareceu um grande partido de adversários do soberano que o governava. Pouco a pouco, o espírito de rebeldia cresceu em certas famílias revoltadas e, há breves semanas, toda uma província em desespero se ergueu contra um monarca, entravando-lhe as ações. Naturalmente preocupado, o rei convidou um hábil juiz para os encargos de primeiro-ministro do país. Desejoso de apagar a discórdia, mas o juiz começou a criar quantidade enorme de leis e documentos escritos que não chegaram a operar a mínima alteração. Desiludido, o imperante substituiu-o por um doutrinador famoso. O tribuno, porém, conduzido à elevada posição, desfez-se em discursos veementes e preciosos que não modificaram a perturbação reinante. Continuavam os inimigos internos solapando o prestígio nacional, quando o soberano pediu o socorro de um sacerdote que, situado em tão nobre posto, amaldiçoou de imediato os elementos contrários ao rei, piorando o problema. Desencantado, o monarca trouxe um médico à direção dos negócios gerais, mas tão logo se viu em palácio, partilhando as honras públicas, o novo ministro afirmou, para conquistar o favor régio, que o partido de adversários da coroa se constituía de doentes mentais e fez disso propaganda tão ruinosa que a indisciplina se tornou mais audaciosa e a revolta mais desesperada. Pressentindo o trono em perigo, o soberano substituiu o médico por um general célebre, que tomou providência drástica
arregimentando forças armadas nas regiões fiéis e mobilizando-as contra os irmãos insubmissos. Estabeleceu-se a guerra civil, e quando a morte começou a ceifar vidas inúmeras, inclusive a do temido lidador militar, que se convertera em primeiro-ministro do reino, o imperante de alma confrangida convidou um sábio a ocupar-se do posto então vazio. Esse chegou à administração, meditou algum tempo e deu início a novas atividades. Não criou novas leis, não pronunciou discursos, não censurou os insurretos, não perdeu tempo em zombaria e nem estimulou qualquer cultura de vingança. Dirigiu-se em pessoa à região conflagrada, a fim de observar-lhe as necessidades. Reparou aí a existência de inúmeras criaturas sem teto, sem trabalho e sem instrução, e erigiu casas, criou oficinas, abriu estradas e improvisou escolas, incentivando o serviço e a educação. Lutando com o valioso espírito de entendimento e fraternidade contra a preguiça e a ignorância. Não transcorreu muito tempo e todas as discórdias do reino desapareceram, porque a ação concreta do bem eliminara toda a desconfiança, toda a dureza e indecisão dos espíritos enfermiços e inconformados. Mateus contemplava o Senhor embevedecidamente, deliciando-se com as ideias de bondade salvadora que anunciara. E Jesus, respondendo-lhe a atenção com um luminoso sorriso, acrescentou para finalizar: o ódio pode atear muito incêndio de discórdia no mundo, mas nenhuma teoria de salvação será realmente valiosa sem o justo benefício aos espíritos que a maldade ou a rebelião desequilibraram. Para que o bem possa reinar entre os homens, há de ser uma realidade positiva no campo do mal, tanto quanto a luz há de surgir pura e viva, a fim de expulsar as trevas. Querido amigo, querida amiga, permita-me fazer alguns comentários sobre a lição. Inicia dizendo que Mateus discorria solene sobre a missão dos que dirigem a massa popular e que os administradores tinham deveres e para resolver as dificuldades dos servos. Veja que a colocação da reunião que ocorria na casa de Pedro era sobre esta questão entre os administradores do reino e de uma cidade com as dificuldades dos servos. A conversação avançava até que Jesus narrou sorridente uma lição. Disse ele que um reino existia, mas em certo momento apareceu um grande partido de adversários do soberano que colocou rebeldia no povo em uma determinada localidade. E as famílias foram ficando revoltadas
e uma família aqui, outra família ali, que de certa forma toda uma província ficou em desespero e se ergueu contra o monarca. O rei ficou preocupado com aquela questão e ele convidou um hábil juiz e o colocou como primeiro-ministro do país, para que apagasse a discórdia. Porém, o juiz começou a criar muitas leis que não chegaram a operar, fazer nenhuma alteração naquela condição de rebeldia. O imperador, isto é, o rei, estava desiludido, substituiu-o por um doutrinador famoso. E esse doutrinador, ele começou a fazer discursos veementes e preciosos, mas de nada adiantaram, porque não modificou aquela perturbação que existia. O soberano então pediu socorro a um sacerdote, porém ele também amaldiçoou de imediato os elementos contrários ao rei e piorou mais ainda o problema daquela província. E o rei estava desencantado e trouxe um médico. E ele se afirmou como primeiro-ministro. Porém, ele partiu contra os adversários, dizendo que aquelas pessoas daquela província eram doentes mentais. E isto ocasionou mais indisciplina e ficou ainda mais revoltada, mais desesperada. E o rei trocou o médico por um general célebre e foi arregimentando forças armadas nas regiões fiéis e mobilizando-as contra os irmãos insubmissos, que ele tentou conter aquela discórdia. E estabeleceu-se a guerra civil. E esta guerra ceifou inúmeras vidas, inclusive do próprio militar que estava ali à frente daquela questão. E o imperante, de alma confrangida, convidou um sábio para ocupar aquele posto então vazio. E o sábio meditou um tempo e deu início a novas atividades. Ele não criou novas leis, não pronunciou discursos, não censurou os insurretos, não perdeu tempo em zombaria e nem estimulou qualquer cultura de vingança. Veja que estas palavras que foram colocadas anteriormente, provocadas por aqueles que tentaram mudar a situação. Ele fez diferente. Ele dirigiu-se em pessoa à região conflagrada, a fim de observar-lhe as necessidades. Vejam que foi o único que saiu da onde estava, do palácio do rei, e foi até a região onde estava havendo aqueles problemas. E ele reparou aí a existência de inúmeras criaturas sem teto, sem trabalho e sem instrução. E ele erigiu casas, criou oficinas, abriu estradas e improvisou escolas, incentivando o serviço e a educação, lutando com o valioso espírito de entendimento e fraternidade contra a preguiça e a ignorância. Percebem que, nessa parte, ele trabalhou incansavelmente na região. Ele percebeu das dificuldades que estavam passando aquele povo. E por isto que eles ficaram desequilibrados, que eles foram ali insuflados por mentes negativas. E ele foi criando o trabalho, moradia, instrução, o que é muito importante, porque as pessoas sem instrução acabam sendo manipuladas.
Não transcorreu muito tempo e todas as discórdias do reino desapareceram, porque a ação concreta do bem elimina toda desconfiança, toda dureza, indecisão dos espíritos enfermiços e inconformados. Esta palavra é muito importante porque Jesus disse que estavam ali espíritos enfermiços e inconformados. Naturalmente foram assim insuflados por mentes más que queriam realmente fazer ali um levante, não para o bem daquelas pessoas, mas para ir contra o rei, simplesmente. Nesta última colocação, Mateus então contemplava o Senhor, vendo aquelas ideias de bondade salvadora. E Jesus acrescentou para finalizar: o ódio pode atear muito incêndio de discórdia no mundo, mas nenhuma teoria de salvação será realmente valiosa sem o justo benefício aos espíritos que a maldade ou a rebelião desequilibraram. Para que o bem possa reinar entre os homens, há de ser uma realidade positiva no campo do mal, tanto quanto a luz há de surgir pura e viva a fim de expulsar as trevas. É uma lição magnífica que pode ser trazida para os nossos dias atuais. Percebendo se nossa família está sendo insuflada com ideias negativas, e nós temos que começar dentro da nossa família a tirar essas ideias negativas e vendo o que é preciso ser feito para melhorar. E se nós fizermos em nossa família, nós podemos ajudar outras famílias também que estão desajustadas por diversos tipos de problemas. Um grande abraço e até mais ver, e fique com Deus. Queridos irmãos e irmãs, vamos agora nos preparando para as vibrações finais. Buscamos Jesus, vibrando muito amor, carinho e paz em nossas mentes. Vamos pedindo a fluidificação de nossas águas que estão junto a nós, e que elas, fluidificadas, possamos usar diariamente no tratamento de nossa saúde material e espiritual. Vibremos intensamente para todos os países do globo terrestre, levando paz e harmonia entre todos os povos, pois somos todos filhos de um mesmo Pai. Vibremos pela nossa amada pátria Brasil, por todas as pessoas que detêm o poder de conduzir a nossa nação para o bem comum, para o nosso presidente da República, que possa se manter fortalecido na fé, perseverança e otimismo na condução de nosso país. Neste momento, as equipes espirituais do plano maior encontram-se entre nós, nosso anjo de guarda, todas as equipes responsáveis por esta atividade. A equipe espiritual, em nome do Dr. Bezerra de Menezes, os benfeitores enviados pelo professor Eurípides Barçanufo e demais fraternidades que nos auxiliam neste momento. Ao nosso anjo Ismael, protetor do Brasil, pedimos que nos auxiliem a manter a fé em um novo porvir, perseverança no bem e mantermos no otimismo. E que cada um de nós
possamos nos ajudar mutuamente ao ver um irmão ou irmã em necessidade de equilíbrio espiritual ou necessidade material. Que as nossas vibrações cheguem a todos os lares, incentivando a realizarem o Evangelho no lar, uma vez por semana, mantendo este local com equilíbrio, concórdia, perdão e muito amor entre todos os moradores. Enviemos nossas vibrações de carinho e de amor a todas aquelas pessoas que conhecemos, debilitadas pela idade, as que estão com medo ou que estão neste momento com doenças, principalmente aquelas mais graves. Junto com este amor que vibra em nossos corações e nossas mentes, vamos agradecendo a todos os trabalhadores da seara do Cristo Jesus. Vibremos. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém.